Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Boa tarde, querido ouvinte da Rádio Alternativa FM. Eu sou André Canóbel. E eu sou o Marco Melo. E esse é o programa Independência do dia 22 de dezembro. Ah, viu? Oh, ainda bem que você falou o dia, senão depois eu me perco nas gravações, André Canóbel. Tô ligado aqui, tô esperto. Obrigado, irmão. Tô esperto. Tamo junto. Muito bem, vamos aqui até as 15 horas falando um pouquinho aí de alcoolismo, adicção, e a vinheta tá rolando no fundo porque Marco Melo deixa aqui no... Sou eu o culpado, ele que tá no controle lá, eu que sou o culpado, tá certo, mano. Meu Deus do céu. Muito bem, a gente vai até as 15 horas aqui falando de alcoolismo, adicção e recuperação, em clima super natalino, de paz e amor. É isso aí, Feliz Natal a todos que acreditam no Natal, também conhecido como Sol Invictus, exatamente, um deus romano que se comemorava no dia 25 de dezembro. Aí, o muito esperto do Constantino, que era o imperador na época do cristianismo, em 325 ele trouxe o cristianismo para o Império Romano, e como todo mundo já estava acostumado com aquele feriado do dia 25 de dezembro, onde se comemorava Sol Invictus, ele resolveu e decretou que o Natal, nascimento de Jesus Cristo, seria no dia 25 de dezembro, e é por isso que comemoramos hoje em dia, André Canóbel, o dia do nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. Olha que beleza, que legal. O dia do Sol Invictus. Meu útil ao agradável. Beleza, templo é dinheiro, companheiro. E aos seguidores de Cristo, aos cristãos, lembrar que Cristo veio para denunciar as injustiças, né, pregar o amor ao próximo, mas não é ao próximo mais bonito, ao próximo mais rico, ao próximo mais destacado na sociedade, pelo contrário, mas é aquele próximo marginalizado, né, ao leproso, ao excluído. Cristo andou as prostitutas, né? Cristo, os apóstolos, ele escolheu os pescadores, né? Os pescadores eram a classe mais baixa trabalhadora da época. Exatamente, né? Pregou a caridade. Então, o próximo que ele quer que a gente ame é esse próximo, né? O excluído, o marginalizado, o esquecido. Não adianta sair abraçando aí todo mundo bonitinho, posando de bonito no Natal, com o próximo mais rico, com o próximo mais poderoso, com o próximo mais charmoso. Não é essa a mensagem, viu? Se você acha que é essa mensagem que o Cristo veio passar, sinto informar, e você tá bem errado, viu? Exatamente, André Canão, eu concordo com você. Cristo veio trazer uma mensagem de revolução e contra o status quo que dominava a Palestina nos anos no ano zero, né? Na verdade, no ano 30 no ano 33 foi o reinado do Mestre Jesus Cristo, e ele veio para trazer esse negócio de perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitas vezes, e veio pregar várias outras coisas que era totalmente contra o que a mentalidade reinante trazia no judaísmo daquela época. Então ele era um revolucionário, sim. Cristo veio para desestruturar, para abalar as estruturas do mundo, e viva Jesus Cristo então, e viva o Natal, dia do Sol Invictus. Muito bem, vamos começar com uma musiquinha pra gente acabar de acertar as coisas aqui. Beleza. E eu separei uma música nova do Guilherme de Sá, o ex-vocalista da Rosa de Saron. Essa música se chama Antiquário. Chique. Fique vendo que musiquinha legal, Marcão. Na hora, vamos curtir. Programa Independência, a voz da recuperação. Muito bem, começamos o programa voltamos. Independência aí já com uma música super bacana. Legal, hein, André? Lançamento do Guilherme de Sá essa semana aqui. Chique demais. Muito bom. E ele está fazendo uma live, é isso mesmo? O mesmo. Aliás, a primeira. Não, eu já fiz uma live uma vez. Estamos ao vivo lá na página do Facebook
oficial do programa Independência. Se você quiser conectar lá pela live do Independência e ver os estúdios aqui, os Gordello gravando, é só conectar lá, facebook.com/programa Independência, claro. Vamos lá. André, tudo que você sempre quis saber. Você acha correto que, na dúvida, reviste as coisas da minha filha para verificar se está usando drogas? Eu acho correto. Olha, eu já sempre achei muito errado isso aí. Mas quando a droga era minha, né? Agora que eu parei de usar droga, eu também acho correto, viu? Deixa revistar a mochila. A menina é menor de idade, ou seja, legalmente incapaz. A obrigação de pais e mestres, dos pais das crianças, dos adolescentes, é evitar que os filhos incorram em crimes, né? E o porte de entorpecentes ilícitos é crime no Brasil. Então eu acho mais do que obrigação dos pais. Mas é a minha opinião. Vamos ver o que a doutora Maria Heloísa Bernardo, psicóloga, autora do livro O que é Dependência Química, falou a respeito desta pergunta. É importante estar próximos dos filhos e de suas atividades em quaisquer circunstâncias durante o seu desenvolvimento. Em se tratando de suspeita de uso de drogas, torna-se essencial, em primeiro lugar, melhorar a qualidade de relacionamento, favorecendo a intimidade e estabelecendo um ambiente propício à comunicação entre a família. Se mesmo assim permanecer as dúvidas, recomenda-se que os pais verifiquem os pertences dos filhos, a fim de que as providências necessárias sejam tomadas para evitar um mal maior. É mais ou menos o que eu acho também. Claro, em primeiro lugar, o diálogo. Ela falou aqui no primeiro parágrafo exatamente isso. Em primeiro lugar, melhorar o diálogo para que a família tenha um bom canal de comunicação, sem dogma, sem julgamento, né? Porque esse negócio de você não pode, você é proibido. Proibido é a palavra mais gostosa para um adolescente ouvir, hein? Ouviu é proibido, falou, oba, é isso que eu quero. Sabe quando a mãe fala, melhor você não ir? Putz, cara. Que vontade de ir. Aí que dá vontade de ir. Concordo. É isso aí. Então, essa comunicação saudável, essa comunicação fluida deve acontecer entre pais e filhos, né? Para que não haja nenhum tipo de barreira, muros, né? E que sejam construídas pontes entre adolescentes e pais. Para que não precise chegar ao ponto de precisar de revistar, né, a mochila, quarto do moleque. Mas o moleque chega com aquele olho chapado, vermelhão, aquela fome na hora do almoço, que você fala, pelo amor de Deus, o moleque parece uma locomotiva limpa-trilho. Umas fomes repentinas de madrugada. Toma cuidado, dona Maria. Se o seu moleque tá chegando com o zoinho, parece um japonês, assim, ó, tudo fechadinho, vermelhinho, e aquela fome monstra, é melhor você dar uma olhada na mochila dele. Deve ter um cigarrinho macrobiótico lá enrolado. É verdade que essa fome dá vontade de comer umas coisas diferentes, Marcão, tipo bolacha com Danone, existe essa lenda, né? Sorvete com pão integral, é verdade. Picles de pé de porco com doce de leite. É verdade ou não? Eu tinha umas laricas meio loucas, mas eu gostava de comer o normalzinho mesmo, mas em grandes quantidades. É porque eu já ouvi isso daí. E nos horários mais absurdos, né? Então tem um pouco de ciência. Tem um pouco de ciência, pelo menos ciência empírica, né? Sim. Segunda pergunta. Na condição de gestor público de um programa... Deixa eu ver se é isso mesmo. Na condição de gestor público de um programa que visa fazer prevenção de drogas entre jovens, quais os pontos mais importantes a se considerar no meu plano de trabalho? É uma pergunta voltada para professores, mestres, diretores de escola, ou então pessoas que participam do ENAD e daqueles programas de prevenção de drogas nas escolas, ou junto a jovens, nas igrejas, enfim, né? Para mestres, né? Essa pergunta tem a ver com isso, né? Na condição de gestor público de um programa que visa a prevenção, né? Então a resposta da doutora
Essa pergunta é a seguinte: é importante considerar as orientações da OMS, Organização... O que é a OMS? Mundial da Saúde. Mundial da Saúde. Ainda bem que eu tenho meu Google aqui do outro lado. Não sou o Google, eu sou KD, eu sou mais discreto. Você lembra do KD? É importante considerar as orientações da OMS envolvendo no programa como conceito prevenção primária, secundária e terciária. No nível primário, o programa precisa oferecer educação básica sobre a dependência química à população de forma geral, enfrentando o problema, portanto, quando ainda não se desenvolveu. No nível secundário, supõe enfrentar o problema quando já existe, fornecendo tratamentos especializados para aquelas pessoas doentes. E no terciário, implica fazer pós-tratamento e a reintegração sociofamiliar ocupacional. Convém ressaltar ainda a necessidade da união e da cooperação entre os vários segmentos sociais para que se possam desenvolver programas de prevenção eficientes. Muito assertiva a doutora, viu? Ela respondeu muito bem a questão, porque realmente tem 3 fases, né? 3 fases na prevenção e no tratamento de dependência química ou alcoólica, né? Então, na primeira fase, o menino ainda não usou. Ainda dá pra salvar, hein, Juninho, quando você não tinha usado, hein? Que maravilha se tivesse chegado essa mensagem pra você, hein? Antes do primeiro gole, antes do primeiro tapa, antes do primeiro pega, antes da primeira paulada, ai, 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 hein? Teria sido bem mais fácil a sua vida, eu sei muito bem, porque eu me identifico. Então, dona Maria, primeira fase, antes do Juninho ter usado, a senhora poderia ter se conscientizado da problemática das drogas, da problemática da dependência química e trabalhado com o seu rebento muito melhor, falando daquela comunicação que a gente falou na pergunta anterior, né? Essa comunicação fluida e sem preconceitos, né? Seria muito mais fácil. Depois que se instaurou a doença da dependência química, da adicção e do alcoolismo, fica um pouquinho mais complicado. Dependendo do grau que o moleque já esteja ou a menina já esteja, aí vai ou não ser recomendada uma internação ou não, o acompanhamento junto a programas de 12 passos sempre são bons, né? Às vezes isso só aí já funciona, às vezes apenas um tratamento ambulatorial, psicológico, psiquiátrico já funciona também. Existem várias maneiras de tratamento e cada uma é adequada dependendo da pessoa, da criança, do adolescente, da família. O que sempre é recomendado é que a família seja informada. Para ela se informar a respeito da doença, o que o programa Independência costuma recomendar aqui, sugerir, a frequência aos grupos familiares de ajuda mútua. Aqui em Capivari temos várias salas, né? 2 salas de familiares aqui que funcionam em vários dias da semana. Depois, quando a gente fizer o giro nas Irmandades, falamos sobre Naranon, falamos sobre Alanon e também o programa da Igreja Católica, também conhecida como mesmo, André Canobel? A Pastoral da Sobriedade. Pastoral da Sobriedade. Então, mas a cabecinha hoje tá meio fraquinha. O teu Tico não tá se comunicando com o Teco. Não dormiu bem. Não sei, pior é que eu dormi demais esses dias. Acho que é por isso. O meu Tico e Teco, eles precisam de pouco sono. Beleza, Andrezão. Você já tem alguma música na agulha ou vamos continuar com as perguntas? Várias. Tenho várias já. Então beleza. Eu vou separar aquela musiquinha do Criolo que chama Vasilhame, que ele fala e a gente toma cachaça até no aniversário de Cristo. Mas antes, você já ouviu a versãozinha que ele fez para aquela música Cálice do Chico Buarque? Não ouvi. Eu ouvi já, cara. Num videozinho da internet. Assim. Eu vou pôr ele recitando. Legal. E depois a gente ouve a música Vasilhame. Tá, e até o Chico Buarque fez uma resposta para ele. Fez uma resposta, foi mó da hora. Depois a gente põe até a resposta aqui. Legal. Olha que legal. Come pro trabalho sem levar um tiro. Voltar pra casa sem levar um tiro. Se às 3 da matina tem alguém que frita. E é capaz de tudo pra manter sua brisa. Gostou?
Oh, sensacional. Bacana, Exatamente né? esse que eu tinha ouvido. Eu não sabia que era o crioulo na ocasião lá. Faz anos que rolou isso. Depois eu vi a resposta do Chico, depois você puder colocar. Muito bacana, mas totalmente realidade da periferia, né? Sim, o que é o cálice de hoje em dia? É a biqueira, é as beate, é a cocaine, né? Cocaine. Oh, meu Deus do céu. Crioulo sempre muito assertivo É o cara, nas suas afirmações, né? E realmente na periferia a alegria é igual, né? É trágico saber que nós colocamos, né, a sociedade se organizou de forma tal que criamos bolhas de desenvolvimento nos centros das cidades e em volta gravitando a pobreza, gravita em volta desses centros econômicos, macroeconômicos. No caso de São Paulo, que foi a cidade onde eu cresci, nasci. Não, na verdade eu nasci lá no Rio, Mato Grosso do Sul. Só que eu cresci com 15 dias de idade, eu já estava em São Paulo, então eu posso me considerar um paulistano, né? E eu via muito essa realidade. São Paulo é gritante. É gritante, esse negócio parece um pneu, né? O centro e a periferia em volta, e em volta da periferia depois o cinturão verde para alimentar toda essa máquina, né? Lamentável. Lamentável mesmo. Vamos ouvir Vasilhame do Crioulo e a gente volta já. Programa Independência. A voz da recuperação. Espetacular o Crioulo. Espetacular mesmo, André. Eu tô tentando achar aqui a resposta do Chico Buarque pra ele. Ah, Chico, no YouTube tem, depois vai procurando, não tem erro não. André, vou continuar com as perguntas voltadas aos educadores de um possível usuário de drogas, né? Um adolescente, geralmente é um adolescente, ou até cada vez mais cedo a dependência química e alcoólica está penetrando nas famílias do mundo, não é só do Brasil não. Molecada começando a usar com 10, 12 anos. Eu mesmo já fui testemunha de menino de 10 anos fumando crack na favela. É complicado, cada vez mais cedo. E os órgãozinhos da criança nem tinham se formado, principalmente a massa encefálica ainda não estava totalmente formada, e o moleque já arrebentando no crack, no álcool. É complicado. Vamos lá. Como professor, ao observar em um aluno mudanças de comportamento indicativo do uso de drogas, o que devo fazer? A psicóloga responde assim, ó: se o professor tiver um relacionamento satisfatório com este aluno e conhecimento suficiente sobre aspectos relacionados à dependência química, pode tentar diálogo com o próprio aluno, no sentido de compreender em que nível de comprometimento este aluno se encontra. Em seguida, de preferência com o consentimento do aluno, deve contatar familiares e encontrar melhor forma de apoiar os pais, orientando-os para procurarem profissional especializado ou ainda grupos de ajuda mútua como Al-Anon ou Naranon, ou ainda grupos de amor exigente que oferecem apoio e orientação sobre como lidar com o problema. Esta abordagem nem sempre é fácil, rápida e tranquila, mas necessita ser realizada. Não adianta negar o problema, pois ele não se resolve espontaneamente. Então essa é a dica aqui da psicóloga Maria Luísa Bernardo, no livro que é Dependência Química, para professores que desconfiarem que seus alunos estão usando droga, especificamente algum aluno que ele tiver mais comunicação, né? Essas são as dicas da doutora Maria Luísa Bernardo. Quarta pergunta a respeito disso: meu filho foi flagrado consumindo maconha na escola e agora está sob ameaça de expulsão. Como devo agir? É indicado puni-lo também? Essa vai para os pais, né, que recebem aquele telefonema da diretora, né? Ó, pegamos o moleque lá com o Zezinho no fundo do quintal da escola. Atrás do quintal da escola, como diria Raul Seixas. Raul Seixas, sempre na frente do seu tempo, né? Eu tava com o Zezinho no fundo do quintal da escola, né? Queimando umzinho. É isso aí.
É importante que os pais se instruam sobre a natureza da dependência química, sobre a codependência e as suas consequências, e deste modo repassem o novo conhecimento ao filho, procurando conscientizá-lo de que usar drogas leva-o a perdas significativas em todas as esferas da sua vida. Convém ainda citar a ameaça de expulsão da escola como uma dessas consequências negativas que o filho deverá assumir. No caso de filhos muito jovens, é importante determinar posições familiares claras sobre não usar drogas, sendo primordial reforçá-las com o próprio exemplo. Paralelamente, sugere-se buscar ajuda de profissionais especializados em dependência química para que possam receber orientação profissional. Recomendam-se também os grupos de amor exigente que forneçam ajuda afetiva e uma rede de apoio a pais que enfrentam este tipo de dificuldade. A firmeza, o estabelecimento de limites e disciplina são condições fundamentais para lidar com o problema das drogas dentro do lar. Muito bem, bom. É isso aí. Espetacular. Sensacional. Para terminar a quinta pergunta deste bloco, meu filho usa cocaína. Eita, esse aí é o Juninho. Parece que estão falando de você aqui, hein, mano? Meu filho usa cocaína e já me prometeu mais de uma vez que ia parar, mas não conseguiu. Ele é muito resistente à ideia de tratamento. Como devo agir? Dona Maria, essa vai pra senhora então, né? Parece que é o Juninho que fez essa pergunta aqui pra ele, né? Em todas as situações relacionadas ao uso de drogas, as pessoas envolvidas devem se esforçar para adquirir conhecimento sobre o problema. Nos casos em que a doença já esteja instalada, existindo forte resistência quanto ao tratamento, é necessário realizar intervenção com o objetivo de motivar o dependente e levá-lo ao tratamento especializado. Pode-se preparar o grupo familiar para realizar esta intervenção, educando-o sobre a dependência química e desenvolvendo um ambiente de segurança emocional, com o objetivo de sensibilizar o dependente para a necessidade do tratamento. Esta estratégia requer ajuda profissional. Outro recurso é o encaminhamento dos familiares para grupos de ajuda mútua e os dependentes químicos para alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos. Muito boa dica. Muito bom. É isso aí. Concordo, assim embaixo. Beleza, porque a doença da dependência química, também conhecida como adicção, né, como é vista pelos narcóticos anônimos, né, eles deram esse nome para dependência química, provindo da raiz greco-latina e também do inglês addicted, que significa escravo de, né? Uma pessoa que está sob o domínio das drogas, ele não passa de um escravo. E um escravo precisa de um tratamento mais intensivo. Não dá para ele tentar parar sozinho. Tanto que a própria pergunta, o moleque aí, o suposto usuário de drogas, de cocaína, já falou que prometeu para a mãe dele que ia parar e não conseguiu. Então, realmente, é muito difícil parar sozinho, companheirinho. Você prometeu que você ia parar alguma vez ou não? Não. Não? Eu não queria. Eu parei porque eu perdi tudo. Obrigado pela resposta tão sincera. A hora que eu pedi, eu já tive que internar, porque o negócio foi feio pra mim. Mas eu nunca quis parar, sabe por quê? Eu me considerava independente e autossuficiente. Então eu dependia do meu pai pra tudo, mas eu morava em casa separada. Ele pagava meu aluguel, eu fingia que eu pagava, mas quem pagava era ele, porque o dinheiro que eu ganhava pra pagar o aluguel eu usava droga. Então, pelo amor de Deus. Tá certo. Não quis parar, não. Só parei quando doeu demais. Mandar uma boa tarde pro Cleiton. Cleiton mandou aqui. Oi, boa tarde, programa Independência. Salve, Cleitão. Beleza, muito obrigado. Natal pra você e sua família aí, Cleiton. Obrigado pela audiência, viu? Tamo junto, Cleitão. Obrigado. Aliás, aqui o Cleitão entrou, me fez lembrar do nosso amigo, seu Noel. Noelzito. Seu Noelzito, eu sei que se a gente não falar no nome do senhor, o senhor fica bravo. Então, e fica sentido, né? Então, um beijão no coração aí, seu Noel. Muito obrigado pela audiência. Eu sei que o senhor é um dos nossos assíduos ouvintes do programa Independência.
Muito obrigado pela sua sobriedade, pelo seu exemplo, né? Se eu não é que a propósito, eu ia passar a pegar ele pra ir na reunião hoje e eu perdi hora, foi mal aí, velho. O Zé Luiz pegou ele hoje. Foi mal, velho. Por falar em Zé Luiz, o Zé Luiz aparecendo nas outras rádios aí, dando entrevista à torta e à direita aí pra cidade. No próprio programa, eu falei, eu puxei a orelha dele, eu falei, mas no seu programa você não vem, né, Zé? Hoje, o Zé Luiz Galhardi, meu querido, estamos esperando, sua cadeira está aqui, seu microfone amarelo está bem aqui diante dos meus olhos. Bem amarelo. Bem amarelão, assim, aquela espuma. Aguardando o seu parecer, né? Só vai nas outras, não vai com nós? Nada, pô, beleza. Brincadeira. Lembrando então que o programa Independência é uma parceria da Rádio Alternativa FM de Capivari e a ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari. Por falar em ADUSMEC, ontem teve mais um almoço solidário com a presença de várias pessoas aí que estão ajudando incentivando e ajudando nesse grande incentivo que é ajudar as pessoas que têm dificuldades, né? Algumas moram na rua, algumas estão em situação de rua, outras, né, nem tanto, mas tem a maioria alcoólicos. Situações não tão confortáveis, né? Podem não estar na rua, mas não estar também numa situação. Não tem nenhum que está assim esbanjando saúde e espiritualidade, digamos assim. Então é um incentivo muito bacana a ADUSMEC fez também a ceia de Natal solidária na quarta-feira. Foi muito bacana. Eu recebi as fotos lá, os depoimentos de quem esteve lá, falou que foi uma coisa assim espiritualíssima e faz muito bem realmente para a alma e para o coração ajudar. E é essa o foco da ADUSMEC, é justamente esse. O slogan da ADUSMEC é cidadania, é o nosso foco. E isso está fortalecendo realmente a cidadania desses mais desafortunados, né? Já que estamos no Natal, aquele tempo em que se fala muito de misericórdia e de fraternidade, né? Claro que não é só no Natal que isso deve acontecer. A ADUSMEC é uma testemunha ocular de que isso acontece o ano inteiro, né? É uma organização não governamental e que continua ajudando as pessoas mesmo quando não é Natal, viu, galera? A solidariedade e o voluntariado, né? É constante, né? Na ADUSMEC é Natal todo dia. Todo dia é Natal na ADUSMEC, maravilha, bem lembrado, isso mesmo. Eu achei a resposta aqui do Chico Buarque pro Criolo, eu vou colocar pra gente ouvir. Opa, e depois legal. Eu garimpei uma música ontem, que você vai gostar dessa música, mas vamos ouvir primeiro a resposta do Chico pro Criolo. Vamos. Sensacional, legal, hein, né? André? Eu deixei fora do ar sem querer aqui, porque eu testei antes pra ver se era essa a versão. Tranquilo, isso aí foi num show do Chico Buarque, salvo engano, lá no Rio de Janeiro, e ele fez uma resposta porque isso nada foi direcionado e foi tudo sem intenção nenhuma, né? Sim. Foram músicas incidentais, isso que foi legal, né? Muito bacana. A primeira versão do Criolo dessa versão da música Cálice, eu acho que ele estava numa loja de conveniência, numa padaria, numa padoca, e surgiu esse negócio, ele botou uma live no YouTube lá e bombou, né? Lógico, né? Claro. E é antigo, né? O Criolo tem mais de 20 anos de carreira. Isso aí, ele não tinha essa mesma proeminência, né? Na música e tal, foi muito bacana. Ele ainda era chamado de Criolo Doido nessa época. Criolo Doido, pode crer. E ontem eu estava garimpando uma musiquinha, o Paulo Miklos compôs uma música juntamente com o Emicida, que chama A Lei Desse Troço. E ela tem uma frase interessantíssima, que é: sabe onde a gente mora? Mora no agora. Muito legal, só por hoje. Só por hoje. E fora outras coisas que essa música diz, preste atenção, viu, Marco Melo? Tamo junto. Independência. A voz da recuperação. Sabe onde a gente mora? Só por hoje, no agora. Cara, que legal. Nossa, muito bacana. E eles pegaram bem a essência de que o único momento em que nós podemos atuar no planeta Terra é o momento atual. O momento no instante, no milésimo presente, não é nem no segundo.
porque o milésimo que eu comecei a falar, esta mesma fala já passou e eu não posso mais atuar sobre ela, né? Então o momento de atuar é no agora. Muito legal, hein, André? Bom garimpo esse aí. Legal, e outra coisa que eles falam aqui que é muito bacana também, chorar é importante igual sorrir. Verdade. Valorize tanto o seu choro quanto o seu riso, né? Muito legal, gostei disso. Muito bom, cara, muito bom. A lei desse troço, chama essa música. A lei deste troço? É. Tinha que ser Emicida e Paulo Mícaro. Sensacional aos dois, grandes artistas. Sou fã incondicional dos dois, viu? Eu também, viu? Andrezão, saiu uma matéria. Na verdade, ela já saiu há alguns meses, mas ela voltou à baila aqui nas redes sociais. Aquela que você me mandou? Não, depois eu vou falar da vacina. Vamos falar um pouco da vacina desenvolvida lá em BH, Belo Horizonte, terrinha maravilhosa. Essa daqui é a pesquisa da Fiocruz, um mapa do alcoolismo e da dependência química do Brasil. Muito bacana. E a Fiocruz, né? Eu não gosto de entrar em política, mas tudo é política. A Fiocruz foi aquela seríssima agência de pesquisa científica que foi colocada em escanteio pelo nosso atual governo e foi até desacreditada por esse chefão aí que falou que eles não são sérios e que as pesquisas dele não estão com nada, né? Infelizmente a gente está nesses tempos obscuros. Eu não vou entrar em grandes controvérsias a esse respeito, mas a Fiocruz, para quem não sabe, é uma das entidades científicas brasileiras de maior respeito internacional, conhecida no mundo inteiro como excelência na pesquisa científica, né? Então não vou entrar em méritos se eles têm ou não credibilidade. Quem diz isso são os próprios cientistas e a própria ciência, né? Qual que é a grande manchete desse estudo? Álcool mata mais que crack no Brasil. 2,3 milhões são dependentes. Olha só, pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz revela que a maioria dos brasileiros acredita que o crack é a droga que mais leva a mortes em todo o mundo, o que não é verdade. A substância psicoativa mais perigosa, na verdade, é o álcool. O terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira ainda mostra que mais da metade da população já consumiu bebidas alcoólicas ao menos uma vez na vida e 2,3 milhões de pessoas são dependentes de álcool. Eu acho que eles estão sendo bem legais aqui, hein? Porque eu acho que é 10 vezes isso, né? Estão sendo sutis. Eu acho que o critério que eles usaram é muito mais rigoroso, porque se for um pouquinho mais amplo esse estudo, maleável, eu acho que vai para uns 20 milhões de dependentes alcoólicos e químicos. É porque provavelmente eles devem ter considerado dependência um uso no número maior de dias, né? Uma quantidade quando o cara maior, já tá bem com o pé na jaca mesmo, né? Não pegaram o alcoólico ainda no começo do alcoolismo, né? Porque eu peguei uma reunião em Piracicaba, só pra ilustrar isso daí, e eu vi o depoimento de um companheiro lá que ele fala que ele não se considera alcoólatra ou alcoólico, que ele toma uma cerveja por semana. Porém, essa cerveja é para ajudá-lo a esquecer as mazelas da vida, com as palavras dele. Olha só. Entendeu? Então, provavelmente, uma pessoa dessa não entra nesse estudo como dependente de álcool. Como dependente. Porém, é alcoólatra. Porque existe uma definição de alcoólico ou de alcoolista, como a medicina gosta de falar. Alcoolista é aquele cara que marca a hora que marca um horário para beber. Conheço vários. Então, se o cara beber uma vez por ano, mas ele enfia o pé na jaca todo Natal, ou todo ano, ele é um alcoolista, porque ele marcou um horário e um dia específico onde ele vai se encontrar com o seu querido álcool. Olha que engraçado. Então poderia ser considerado alcoólatra o cara que bebe uma vez por ano. Sim. Estranho, né? E só que no caso da Fiocruz, eu acho que eles usaram índices mais rigorosos para diminuir essa quantidade absoluta de alcoólicos do Brasil.
Enfim, o álcool mata mais do que o crack. O levantamento, cujos dados foram coletados entre maio e outubro de 2015, analisou entrevistas dadas por 17 mil brasileiros com idade entre 12 e 65 anos para avaliar os parâmetros epidemiológicos do uso das drogas. Segundo a pesquisa, 44,5% da amostra considera o crack como uma droga causadora do maior número de mortes no país. Só que, de acordo com o coordenador do levantamento e pesquisa do Instituto de Comunicação da Informação da Saúde, o Francisco Inácio Bastos, os principais estudos sobre o tema não deixam dúvida de que o álcool é a substância associada direta ou indiretamente a danos à saúde que levam à morte. E é engraçado, né? Quase metade das pessoas, eles também contemplaram isso na pesquisa. Qual é a droga que você acha que mais mata? E olha como está no imaginário das pessoas, em função talvez até de uma abordagem muito sensacionalista das mídias, de que o crack, a cracolândia, e mostra aqueles zumbis na rua, que não deixa de ser uma coisa epidêmica e horrorosa. Porém, em números absolutos, o crack não é o cara. Sim. O cara é aquele que vai pagar propaganda entre os dois blocos do jornal televisivo preferido do cara. Só que aquele álcool que é inserido na propaganda entre os blocos, com aquela mulher bonita, com aquela mulher bunduda, aquele álcool lá é o que mais mata. Só que eles não vão falar isso em cadeia nacional, e aí eles botam o crack. E aí vai pro imaginário popular de que quase metade das pessoas acredita que é o crack que mais mata e que mais causa dependência. Mas eu vi um outro estudo aí americano que o álcool, ele mata mais e tem mais usuários de álcool do que todas as outras drogas ilícitas e lícitas juntas. Esse estudo, se eu não me engano, ele ainda diz que 80% das pessoas que responderam ali, que fazem o uso de drogas, né, incluindo o álcool, 80% dessas pessoas, elas consomem álcool todos os dias, e as não outras se drogas consideram não. Você entendeu? E as outras drogas não. Entendeu? Elas consomem o álcool todos os dias, mas as outras drogas não é todos os dias. Ou seja, o consumo de álcool é muito maior mesmo. Não tenha dúvida. Mas existe essa falsa, é uma ilusão, né, de que o crack ou outra droga é muito pior, muito mais pesada, né? A gente escuta isso de dentro de salas de alcoólicos anônimos mesmo, né? Eu ouvi essa semana uma pessoa falar, graças a Deus eu não usei droga. Não, o homem inventou aí essa pedrinha que dura alguns segundos ali e faz o cara deixar família, emprego, mulher, né, sexo, casamento. Ele não deixa de ter razão, mas... Não, mas eu não usei crack, não usei outra droga e troquei tudo isso daí pelo álcool. Você entendeu? O álcool, ele tem também esse poder de destruição. Eu deixei tudo isso daí de lado pelo prazer do álcool. Você entendeu? É porque o álcool demora mais realmente para se instaurar a dependência do alcoólica. Alguns mais rápido, né? Varia, né? De usuário para usuário, mas ela, em média, ela demora alguns anos para se instalar a síndrome da dependência química de álcool. Conheço pessoas que o álcool em 3 anos destruiu a vida dela. 3 anos, só álcool. Nossa, tinha um companheiro aqui de Capivari, inclusive. Tinha um depoimento sensacional. Infelizmente ele morreu de câncer, mas ele tinha um depoimento assim engraçadíssimo. Ele era muito animado, muito engraçado e tal, e ele foi um desses. Em 3 anos ele fez coisas que pessoas com 30 anos de alcoolismo não tinham feito. Então ele chegou cedo em Alcoólicos Anônimos, cedo, né, jovem em Alcoólicos Anônimos, relativamente. Com 27 anos ele já tinha ido. Ele falou que tem os 3 Cs, né? Ele só não pegou o terceiro, mas na verdade ele derrubou o terceiro num velório que ele foi, bêbado, e chorou no caixão de uma pessoa desconhecida, porque ele se emocionou e achou que era algum parente, sei lá o que ele achou. Ele entrou no velório, acabou com o velório, derrubou o caixão do cara no chão. Bêbado, né? Então, a gente fala dos 3 Cs, clínica, cadeia ou caixão, né? São os 3 finais do adicto e do alcoólatra. E ele foi internado em clínica, foi preso por alcoolismo e só faltou o caixão, mas aí o caixão ele só atingiu já com 30 anos de sobriedade.
Graças a Deus. Mandar um abraço pro nosso amigo Borracha lá de Santa Bárbara. Opa, tá na sintonia hoje, sintonia, Borracha? tá. Beleza, companheiro. Abração, Borracha. E vem aqui bater um papo com a gente aqui. Vamos marcar um domingo pra você vir. Será de muita ajuda, hein? Eu acho que tem muita história pra você contar, hein, Borracha? Não sei por que eu tenho essa impressão. Abração. E tem mais companheiros lá, mais amigos ouvindo a gente, Santa Bárbara, Limeira. Borracha tá sendo aí um braço de divulgação aí do programa Independência para esses companheiros aí, lá de Arthur Nogueira, o Luiz e a esposa, creio que estão nos ouvindo também, né? Então um abraço e obrigado aí, e divulguem aí entre os companheiros do programa Independência, viu, galera? Só mais uns números da pesquisa da Fiocruz aqui. Diga lá. 14% dos homens e 1,8% das mulheres dirigiram veículos após consumir bebida alcoólica nos 12 meses anteriores à entrevista. 1% deles esteve envolvido em acidentes de trânsito devido ao consumo de álcool. Também tô achando que eles são muito bonzinhos aqui. Porque 12 meses eu dirigia depois de 12 segundos. 4,4 milhões de pessoas discutiram com alguém sob efeito do álcool nos 12 meses anteriores da entrevista. 12 meses também. Sendo que... porque eles tiveram que dar uma abrangência, né? Falar, no último ano, você discutiu com alguém porque você estava embriagado? Umas 1000 vezes. E aí parece que 4,4 milhões de pessoas falaram que brigaram em função do álcool com alguém, e 2,9 pessoas de homens, sendo 2,9 milhões de homens. Homem é mais encrenqueiro que mulher, mas 1,5 milhões de mulheres também brigaram sob efeito de álcool. 1% das mulheres, 1% dos homens e 0,3% das mulheres reportaram que destruíram ou quebraram algo que não era seu sob o efeito de álcool. Só isso? Vai. Tô quase concordando com o Bolsonaro, hein? Essa Fiocruz ele tá muito boazinha. Muito boazinha. Eu nunca fiz nada disso aí. Legal. E a droga ilícita mais consumida no Brasil é a maconha mesmo. O levantamento revelou que 3,2% dos brasileiros usaram substâncias ilícitas nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa, o que equivale a 4,9 milhões de pessoas. Entre jovens de 18 a 24 anos, 7,4% consumiram drogas ilegais no ano anterior ao levantamento. A substância ilícita mais usada no Brasil é a maconha. 7,7% das pessoas de 12 a 65 anos já experimentaram ao menos uma vez na vida. Em segundo lugar fica a cocaína com 3,1% de usuários. Muito bom. É isso aí. Obrigado pelas informações. Ô Marcão, eu estava garimpando uma música aqui. Vai. Manda. Eu estava tentando achar uma explicação, mas enfim. Ela faz uma seguinte pergunta: para onde vamos? Boa pergunta. Ela é um projeto foi lançado agora dia 19 de dezembro. Tá? Esse projeto é o resultado de um lindo processo colaborativo que reuniu voluntariamente artistas, profissionais, doadores que partilharam com a gente o desejo de construir um futuro onde as belezas e riquezas do nosso planeta e a nossa casa comum sustentem de forma generosa a vida. Olha que legal. E vamos colocar ela pra gente ouvir. Demorou. Falou? Tamo junto. Programa Independência. A voz da recuperação. Legal, hein, André? Bonito trabalho da galera aí, né? Legal, cara. Um dos caras é o Arnaldo Antunes? O próprio. Eu ouvi o vozerio dele aí. Porra, sensacional. Na verdade, eu só toquei porque tinha o Arnaldo Antunes. Entendi. Tô brincando, cara, porque é muito legal. Muito bacana o projeto. Aí, o clipe, quem quiser, baixa no YouTube lá. Da hora, viu? Tá lá, tem índio cantando, índia, né? Muito da hora, tatuada no rosto, assim, aquelas tatuagens do Xingu. Na verdade, esse clipe aí que você tá pensando é aquela da música O Real Resiste. Não é esse? Não, esse aqui... Eu acabei de ver aí. Esse aqui eles estão no estúdio, cara. Eu sei, mas tem uma índia. Tem uma índia? Com tatuada no rosto. Mauari.
E eu não vi a Índia? É, mano. Com a hora que eu vim ver quanto tempo faltava... tem mesmo, ó. Tem uma Índia bem louca aí, mano. Tem, verdade. Legal. Tem mesmo ainda, corrigindo aí o meu erro. André, oi. Agora aquela matéria que um amigo meu, Fabiano Hervaz, aliás, grande amigo meu, querido Hervaz, abraço no coração aí, irmão. Obrigado por compartilhar. Ele achou essa matéria aí sobre essa vacina contra a cocaína e falou, pô, Marcão vai poder usar lá no programa Independência e tá aqui. Vamos discutir à luz dos 12 passos e à luz das nossas experiências pessoais. Eu não tomei a vacina, então não posso falar dessa vacina, mas vamos lá a matéria. Vacina contra a cocaína criada por brasileiros também promete eliminar vício em crack. Cientistas da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, desenvolveram vacina contra o vício em cocaína. A droga ainda está na fase de testes em animais, mas promete acabar com a dependência química do crack também. Um dos estímulos para a produção da substância é a quantidade de pessoas que consomem cocaína no Brasil, principalmente em Belo Horizonte. Estima-se que sejam cerca de mais de 2 milhões de usuários no país, em torno de 1,75% da população adulta, e 29 mil só na capital mineira. Enquanto no mundo a média é de 0,4% dos adultos, aproximadamente 19 milhões, de acordo com dados do Escritório de Drogas e Crimes da Organização das Nações Unidas, ONU. A vacina para dependentes químicos consiste em uma molécula que estimula a produção de anticorpos contra a cocaína no sistema imunológico. Elas capturam a substância antes de chegar ao cérebro, modificam sua forma e reduzem os efeitos, com a sensação de euforia que vem com a liberação da dopamina, responsável pelo prazer. Sem isso, a vontade de consumir droga vai diminuindo. Em um primeiro momento, ela vai ser utilizada na prevenção do abuso de cocaína por crianças e adolescentes, na luta também contra o crack, explica um dos responsáveis pela pesquisa, o professor Ângelo de Fátima, do Departamento de Química Orgânica da UFMG. E aí, André, o que você acha? Eu acho que não funciona, cara. Você é curto e grosso, né, filho? Tem que ser, né? Tem que ser sincero. Porque eu tô procurando aqui, não teve aquele remédio que o companheiro lá conta. Como é que chama? Nicrotil, não é? Nicrotil. Deixa eu ver. Então, são paliativos, né, André? No caso do Nicrotil, ele fazia a pessoa passar mal se ele ingerisse o Nicrotil e concomitantemente com álcool. Ficava roxo, que nem ele fala, veia, ficava, aumentava a pressão arterial e deixava uma sensação ruim. Diminui o desejo de beber, pois provoca efeitos colaterais severos, como dores de cabeça, náuseas ou vômitos. Deixa o cara feio na foto. Quando ingerido juntamente com álcool. Não funcionava. Não funciona no sentido de que o cara já sabe que tá com problema com álcool. Ele gostaria de parar, mas ele não consegue. Aí ele vai tomar esse negócio e vai ficar passando mal. Ele vai parar de tomar um negócio, não o álcool. Justo. Eu também pararia com o negócio. Lógico. Se esse negócio tá fazendo mal pro meu álcool, eu vou parar com o quê? Com o álcool ou com o negócio? É igual aquela piadinha, né? Que o dono do boteco falou: Marcão, você tá bebendo muito, ó, vem aqui. Ele enche 2 copos, um com água, um com pinga. Aí ele joga um vermezinho dentro da água e um dentro da pinga. O da pinga morre. Aí o da pinga morre. O que se conclui? Eu não tenho verme. O que ele quebra o ovo dentro da água e o outro dentro da pinga. E o ovo dentro da pinga fica horrível. Aí o que você fala? Nunca mais como ovo. Comer ovo. Nunca mais como ovo. É mais ou menos como a cabeça do alcoólatra pensa, viu, cara? Então, mas enfim, voltando na vacina da cocaína. Então, exatamente. Se considerarmos que a adicção é uma doença, né? Que envolve muito mais do que o uso da substância. Aí é que tá. Você chegou onde eu queria chegar. Então, talvez consiga mesmo surtir um efeito
efeito a vacina que bloqueia alguns, né, sensores, né, que despertam o desejo do uso, né? Então, considerando essa parte de que é realmente uma doença, pode ser sim que a vacina surta efeito, né? Ajuda, né? Eu acho que tudo ajuda, é bom, só que ele é parecido com o Nicotinil. Ainda bem que você lembrou desse cara, porque se esse negócio vai perder o tesão pela cocaína, ele vai cortar a cocaína ou o que está diminuindo o tesão dele pela droga? Se o cara tem uma doença que envolve o tripé espírito, corpo e mente, e a doença é muito além da substância, e que a substância é só a cerejinha do bolo, como se fala muito nas irmandades, então ele teria que resolver o problema na sua raiz, que não tem nada a ver com o uso da substância. Então tudo bem, pode ser que algumas pessoas que não são adictas e que só estão num uso compulsivo, porque a cocaína é uma substância viciante. Eu conheço muitos caras que usaram cocaína comigo lá na minha juventude e eles pararam sozinhos, não usam mais. Eles não são adictos, eles não têm todo o quadro completo, eles só usaram numa época da juventude, aquilo foi compulsivamente durante um período, alguns anos e tal, mas a hora que deu pra eles chegaram naquela fase de desenvolvimento emocional em que começaram a casar, ter filho, ter família. Esses caras pararam de usar por livre e espontânea vontade, eles não têm o resto todo que eu tenho, que é a doença da adicção, que envolve muito mais do que apenas o uso de substância. Aí é que tá, 10% dos caras não conseguem. Então, aí vamos chegar ao ponto. Essa vacina funciona para quem não é adicto. Quem não é dependente químico de verdade, pode ser que ele está naquela fase da juventude em que ele está experimentando coisas novas. E cocaína não é ruim, viu, galera? Eu vou deixar bem claro, é gostoso. Beber, usar droga, fumar maconha, tudo isso aí dá prazer. Então, muitos jovens usam, mas eles não têm todo o quadro que pode ser chamado de síndrome da dependência química. Agora, quem tem a síndrome, sinto muito, não vai dar certo. Não vai funcionar. Não vai, porque a doença está muito além do uso da substância, né? Mas muito bacana. Obrigado pelo meu querido Fabiano por ter partilhado. A minha opinião é essa, né? Mas eu não sou especialista em porra nenhuma, a não ser sobre a minha experiência pessoal, né? E as coisas que eu leio a respeito de dependência química nas literaturas, tanto das irmandades quanto das literaturas científicas que eu tenho acesso, né? Mas fazemos votos de que funcione. Tomara. Né? Opa! Eu acho assim, tudo que venha colaborar é bom. Tudo que venha para colaborar na recuperação, e desde que não venha de uma forma impositiva, né? Sim, impositiva e de alienação, de que essa vai ser a única saída, essa vai ser, né? Então, desde que não seja para alienar mais ainda sobre o assunto da dependência química. Tudo bem, eu posso usar droga porque depois eu tomo a vacina e fico bem. Isso aí é perigoso. Porque falta muita informação, né? A alienação já tem bastante sobre esse assunto. Né? Já é. Então, que não seja mais uma forma de alienar a sociedade com relação a isso. Exatamente. Né? E nem prometer milagre, né? Não tem milagre, viu? Agora, eu posso, em defesa desse tratamento, eu posso dizer que eu era também adicto por roer unha. Eu roía as unhas até o caroço. Saía sangue dos meus dedos, eu tava sempre com aquela mão horrorosa, toda carcomida, que eu mesmo carcomia. E aí, tinha uma espécie de... Como é que chama aquele negócio que a mulher passa na unha? Esmalte. Uma espécie de esmalte não é da Natura, uma dessas... Base. É tipo uma base, não mas ela... Que é de cravo, que arde a boca. Chamava base para parar de roer unha. Porque arde a boca, não é? Ele era horroroso, não é que ele não ardia, mas era ruim. Era ruim, um gosto terrível. E aí eu passei esse negócio durante uns 6 meses. E como funcionou pra mim? Eu estava no propósito e eu precisava parar de roer unha, que eu não aguentava mais. Eu estava querendo parar de roer unha. E eu não conseguia, por quê? Porque quando eu via, minha unha já estava roída. Era uma coisa inconsciente. A partir do momento que eu comecei a passar esse negócio, eu sentia o gosto. A hora que eu botava o dedo na boca, eu sentia o maldito do gosto, do horroroso, e falava, opa, eu tô parando de roer unha.
Então ele serviu como um lembrete de que eu precisava parar de roer unha toda vez. E aí também eu comecei a perceber quantas vezes ao longo do dia eu enfiava a merda da mão na boca. A mão limpa. Coisa mais anti-higiênica. E toda hora eu com a mão na boca. E aí eu comecei a sentir o gosto daquele negócio. Aquele negócio me incentivou a parar de roer unha. E de fato já faz uns 20 anos que eu não roo mais unha. E você parou de usar a base também. Aí também, depois que parei de roer, eu pude abandonar a base. E aí eu comecei a passar só realmente o esmalte vermelho que eu uso até hoje. Você falou da vacina aí, eu tava aqui, procurei aqui no Google sobre remédios para parar, que prometem o efeito aí de parar de beber, né? Tem um monte, cara. A naltrexona, topiramato, acamprosato. Pelo nome são substâncias químicas mesmo, né? Fazem com que a pessoa sinta menos o efeito agradável do álcool. Olha só. Tem até está no programa oficial do Sistema Único de Saúde, para quem quer parar de fumar, você até vai no posto de saúde e eles distribuem gratuitamente. É esse BUP, eu não lembro bem qual o nome da substância química, mas é um psicotrópico, né? O BUP. Junto com isso vem os adesivos de nicotina, um chicletinho de nicotina e todo um panfletinho, umas coisas. É um método de prevenção e para o cara abandonar o tabaco. O BUP é cloridrato de ibupropiona. Ibupropiona. Esse cara aí. Eu cheguei a tomar esse negócio quando eu tava querendo parar de fumar e tal. Ele não funcionou pra mim, mas ele realmente diminuía o desejo. Mas eu não queria parar de fumar. Porque ele é usado para casos graves de transtorno depressivo, sabia? Ele é um antidepressivo forte, né? Mas o que adianta parar de fumar e começar a tomar psicotrópico? Não adianta nada, meu. Então, mas dentro do programa, é um programa sério do Ministério da Saúde, pelo menos era sério quando o Ministério da Saúde era sério. Mas se eu parar de fumar e começar a tomar isso aqui, eu vou ficar tomando isso aqui, cara. Lógico, pra mim não você vai funcionar. Mas é um programa de meses, então você acompanha, porque realmente são 3 semanas a fase crônica da vontade severa de parar de fumar, quando você para de fumar. Então ele só funciona essas 3 semanas. Então você toma essas 3 semanas, depois você vai diminuindo a dose, se você conseguir cumprir o programa. Se você não conseguir, você vai arrumar um traficante para te fornecer BUP por fora. Eu já vou parar de fumar, eu já vou querer conseguir mais, eu já vou dar um jeito você tá dando uma barata. Já vou no médico falar que eu parei de fumar, que eu entrei em depressão, eu vou querer tomar esse remédio aí, cara. É perigoso, viu? Pra quem é alcoólatra ou então adicto, é melhor não, né? É melhor parar na raça mesmo. Senão logo eu vou estar contando aqui, pô. Pra mim não funcionou. Senão eu vou ter que frequentar Narcóticos Anônimos, não por causa do álcool, mas por causa do BUP. Melhor não, companheiro. Tamo junto. Deus. Vamos ouvir The Flanders, Veneno do Mundo, já que falamos de vários venenos aqui. Legal, eu gosto dessa. Eu também gosto, porque fala justamente sobre isso aí, que do veneno do mundo não vou mais tomar. Boa. Programa Independência. A voz da recuperação. Muito bem, ouvimos The Flanders, Veneno do Mundo. Da hora, hein, que eu não vou mais provar. A gente tava falando de BUP aqui, né? Do remédio lá. Sabe que eu sempre me queixava muito de ansiedade, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? E, na verdade, o álcool potencializava essa ansiedade, principalmente no dia seguinte, porque daí eu né, já estava ou sem o efeito do álcool, daí já tinha as consequências, né? De, pô, não paguei ali, não paguei aqui, ou não vou pagar lá, como que eu vou resolver isso, sempre né? Assim, né? Como que eu vou resolver aquilo, enfim. E o médico teve a brilhante ideia de receitar para mim a fluoxetina, que a fluoxetina é o famoso Prozac, né? Fluoxetina, né? Nossa. E aí ele falou, caiu que nem uma luva. Então, cara, eu tomei por um tempo, né? Por um tempo eu tomei sem beber, né?
Só que daí eu tomava, passava aquela ansiedade e tal, né? Só que, putz, eu não conseguia ficar sem beber, mesmo tomando isso daí, né? Então daí depois eu comecei a beber. Aí eu via que não dava nada, falei, pô, não vou morrer, né? Então teve um tempo que eu bebia e tomava fluoxetina e ficava legal, cara. Dava uma brisa, lógico. Se você ler a bula, tenho certeza que vai falar que vai não misturar com álcool. Com certeza, fala assim. É um antidepressivo da classe dos inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Olha a fluoxetina. E tomei por um tempo ele, cara. Diminuía a ansiedade, mas não tirava a vontade de beber. Aí um dia, meio ressabiado, eu bebi, né? Falei, mas não dá nada, não vou morrer, não, vou continuar bebendo. E continuei bebendo, até que depois eu não peguei mais a receita e continuei só com álcool mesmo. Boa, que remédio bom. Você sabe, André, que eu tenho uma tia psicóloga, aliás, beijão na tia Maria de Melo. Tia Maria, psicóloga da linha Haitiana, que ela faz terapia. Como é que fala, mano? Eu vou lembrar ao longo da fala aqui o nome da terapia dela, um nome bem pomposo, assim. Com relação ao reiki? Não, com relação ao Reich mesmo. Ao Reich? Reichiana, né? Esqueleto, alguma coisa. Tem a ver com uma massagem e tal. Muito legal o negócio. A linha dela é bem bacana. E ela fala que a ansiedade, na verdade, não passa de medo disfarçado. Isso que é a ansiedade, medo disfarçado. E aí a pessoa fica ansiosa, na verdade ela não está ansiosa, ela está temerosa. E aí se chama isso de ansiedade, mas não é medo. Muito basicamente. Bem. Basicamente muito isso mesmo. Bacana. Muito bem definido. A terapia haitiana também é conhecida por ergonomia. Ergonomia, ela é ergonômica e, lembrei, terapia caracteroanalítica. Chique, é o nome chique. Tem um grande terapeuta, o Navarro, quem trouxe essa linha de terapia aqui para o Brasil. Ela foi discípula do Navarro e depois meu irmão também foi na linha dela e tal, fez o curso com ela. Ele também é vegetoterapeuta caracteroanalítico. Nossa, que chique. Mas já que falamos da terapia haitiana, né? Só para não deixar os nossos ouvintes a ver navios, a terapia haitiana tem suas raízes nos trabalhos desenvolvidos pelo médico austríaco Wilhelm. Isso aí. Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, isso mesmo. Que após anos de pesquisa decidiu abandonar a técnica da psicanálise e se dedicar ao estudo do corpo, da mente e da energia. Muito bacana. O Reich foi discípulo do Freud. Ele e o Jung eram discípulos, colegas e discípulos do Freud. Sempre foram psicanalistas, ambos, tanto o Jung quanto o Reich. E aí o Reich chegou a essa terapia ergonômica falando que todas aqueles... Porque a terapia, se você fizer a psicanálise, você deitar num divanzão lá e lembrar dos seus sonhos e deixar a coisa rolar, demora muito tempo. E ele, como um bom ariano, ele estava com pressa. Ele tinha pressa com os pacientes dele, queria resolver o problema. E aí ele descobriu, depois de muitos estudos, ele era médico inclusive, e ele descobriu que todos os traumas que demorariam tantos anos para serem desvelados pela terapêutica psicanalítica, você enxergava no corpo do cara. Ou seja, se o cara teve um trauma sexual na infância, aquilo estaria a energia acumulada em determinado órgão ou em determinada parte do corpo. E aí, através de massagens e da interpretação esquelética, por isso que é esquelética que eu falei. Esquelética significa carapaça, caracteroanalítica. O cara faz uma carapaça muscular. Então, um cara com um pescoço muito duro, isso tem um reflexo psicológico. O cara com uma mulher que tem muita acúmulo energético nas nádegas e nas coxas, que fica com aquela bundona grande assim, ó, ela também tem uma interpretação analítica. E através de todos esses processos ele descobria qual que era o buraco. Seu buraco é aqui, ó.
Minha tia é tão louca que ela, com uma pequena massagem, que eles chamam de massagem diagnóstica, ela massageia a pessoa e já sabe qual que é o trauma do cara. Qual que é a fase anal, se é na fase de latência, se é na fase oral, enfim, todas aquelas fases que o Freud desvendou, ele pega isso no corpo, na carapaça caracteroanalítica. Por isso que tem esse nome pomposo aí. Mas, enfim, a pessoa coloca no corpo todos os seus traumas. E se você analisar o corpo e essa carapaça esquelética, você vai desvendar qual que é a pegada. Teve um paciente da minha tia, não vou falar o nome, claro, só que ele chegou lá e ela pegou, fez essa massagem e falou: por acaso você nasceu de bunda? O cara, que porra é essa, né? E aí ele foi lá perguntar pra mãe dele depois, né, filho? Ficou com aquele negócio na cabeça, o que é isso? Mãe, por acaso nasci de bunda? Ah, você tava virado e você teve que nascer de bunda. Olha, com uma massagem a mulher descobriu que o cara nasceu de bunda, mano. Que legal. Então, você vê que foi um trauma, com certeza uma criança que não virou e que teve um parto traumático, isso aqui vai estar na carapaça muscular dele, e ela fazendo essa massagem, ela já desvendou isso. É impressionante, esses haitianos, eles são mais loucos que o Batman. Legal, eu tava lendo aqui porque se parece muito com o tratamento bioenergético, né? O bioenergético é um diagnóstico feito também através da energia, né, que os traumas, as doenças geram nos órgãos e fica acumulada ali. Tudo a ver, é bem parecido, né? Só que a bioenergética não é feito massagem, né? A pessoa que examina, ela coloca um espetinho ali, não sei qual é o material, né, bem aqui no centro da sua boca do estômago, e através da energia do seu plexo solar. Isso, do plexo solar. Através da energia do seu corpo e da sua mente é feito o diagnóstico das doenças. Usam pêndulos também. Bem parecido, cara. Muito legal. Bem legal. Eu sou adepto da bioenergética. Aqui em Capivari tem 2 freiras que ali na Igreja Matriz de São João Batista tem que fazer o agendamento lá durante a semana, de segunda-feira, se eu não me engano. É mó legal, cara. Que da hora. O dia que eu fui lá, que eu tava com herpes zoster, cheguei lá, eu não falei nada, fiquei bem quietão, né? Ela falou: você está com herpes. Olha só. E o tratamento, legal, viu? E o tratamento é todo feito com ervas medicinais, né? Com remédios fitoterápicos, né? Fitoterápicos que fala quando é natural? Fitoterápicos são naturais, E além disso, depois que o Reich desenvolveu toda a terapêutica dele, aí ele, como cientista, ele começou a estudar uma coisa que ele chamou de orgone. Orgone é a energia vital que está em todo o planeta, em todo o universo. E aí ele descobriu, ele era muito professor Pardal, e ele fez umas experiências em que ele gerava vida a partir do nada. Essa energia orgânica, ela transformava um pedacinho microscópico de carvão em uma coisa que ele chamou de bíon, que é um protovida. Então o carvão virava o bíon e depois o bíon virava um protozoário. Tudo isso com experimentação científica. Muito louco esse cara, velho. Que legal. E aí ele começou a viajar na maionese muito grande mesmo, e ele começou a fazer chover. Então ele tinha os shooters, que eles chamam, é uma espécie de canhão orgânico, que com camadas orgânicas e inorgânicas você faz uma espécie de um canhão que você puxa a chuva ou solta a chuva. Meu irmão tem essas loucuras também de professor Pardal, ele faz uns shooter lá, ele faz chover, ele diz que vai chover. E realmente tem umas coincidências muito loucas quando ele liga esse shooter. Manda ele guardar o canhão, cara, porque não para de chover. Ele começou a fazer chover aqui em Capivari, eu mandei ele parar com esse negócio. Você sabe que nos anos 90 eu tinha uma marcenaria na época, e aí essa minha tia tinha uma paciente terminal de câncer, e ela recomendou para que essa paciente
usasse uma tal de caixa orgânica de Reich. Caixa orgânica de Reich trata-se de uma espécie de móvel, uma caixa mesmo, como se fosse uma caixa que você entra para fazer aquele como chama aquele exame que você analisa o seu ouvido? Audiometria. Audiometria, que você não entra numa caixa, fica lá isolado. É parecido com aquela caixa lá, só que é orgânica. Orgânica, o Reich descobriu que se você botar uma camada de alguma coisa orgânica e uma coisa inorgânica, tipo um metal, e vai fazendo aquelas camadas, começando com o não orgânico e terminando com o orgânico, você vai multiplicando essa energia orgânica do universo. Que legal. E você concentra a energia dentro da caixa. Essa mulher que tinha 3 meses de vida durou mais 5 anos. Olha que legal. Usando essa caixa que a gente fez lá na marcenaria. Eu fiquei até orgulhoso, falei que legal. E aí a minha tia falou, faz o seguinte, um teste. Terminando a caixa, corta uma maçã no meio, bota metade em cima da caixa e metade dentro da caixa. E vê o resultado dali a 3 dias. A metade de cima preta, horrível, tudo podre, e a de dentro impecável. Olha que legal. Quase que não tinha nenhuma demonstração de que ela tinha sido começado a perecer, assim. Muito bacana esse negócio de Reich. Legal. Vale a pena estudar. A galera que estiver ouvindo quiser pesquisar, entra lá na internet, bota no Google Wilhelm. Ou só digita lá Reich, R-E-I-C-H. o Reich. Legal, cara. E essa energia orgânica que é meu poder superior. Olha, que legal. Você ia gostar do Reich, porque ele é antimístico. Eu não tenho... Ele é totalmente antimístico. E o Reich vai ser o seu mestre. Guia. Eu vou começar a ler, cara. Leia bastante sobre Reich. Eu tava lendo quando você estava falando aqui, achei bem interessante. Eu tenho um livro dele chamado A Função do Orgasmo. Você vai gostar bastante, porque ele acreditava muito na energia orgástica. Sim. E que a energia orgástica é o que... Na verdade, é muito freudiano isso, né? Sim. O orgasmo é o que gera todas as energias vitais do ser humano, aliás, de todo ser vivo, né? Tudo é gerado disso. Diria Raul Seixas que o mundo não vai se acabar com o estrondo, mas com o gemido, que a gente poderia transformar esse gemido em orgasmo, né? Olha que legal. Então, talvez o mundo não acabe com o estrondo, mas acabe com um orgasmo que gere outro mundo. Engraçado isso aí. Raul Seixas... Isso aí tem tudo a ver também com outro campo da psicologia, do Heidegger, chamado de fenomenologia, que também é aplicado em outras coisas que não a psicologia. Mas a fenomenologia voltada à psicologia é uma linha de estudos, é uma linha de atendimento também, e que se fala muito da energia orgástica. A pessoa que tem boas funções orgásticas dentro da sua vida são pessoas que vivem bem. As que são reprimidas ou as que exacerbam nessa energia sexual, elas são descontroladas. E o normal, entre aspas, é aquele que tem boas energias orgásticas. Você conhece bastante gente descontrolada? Eu conheço a maioria das pessoas que eu conheço são descontroladas. Então, contenham seus orgasmos de maneira saudável, amigos. Ô Jorge Paciolo, libera um espaço para eu e Marco ficar filosofando aqui na rádio, viu? Esqueci do Jorge, eu falei que eu ia mandar um abraço para ele falou que ele tá viciado no programa Independência. Abraço, Jorgeão. Libera um espaço aí pra gente vir filosofar, que gostei desse final filosófico aqui, viu? Você sabe que se deixar os gordelos vai longe com esse papo. Vai, viu? Vamos ouvir The Flanders, Um Dia Perfeito, que essa música sou eu na música, viu? Sou eu também. Voltamos. Legal, hein, André? Legal essa música, né? Nossa, eu adoro essa música. Ela lembra da minha ativa. Você não teve a oportunidade de ir limpar a sua casa depois que você parou de beber, né? Não, porque eu fui internado, né? Eu deixei essa triste missão pro meu pai e pro meu irmão. Eu fui limpar onde eu morava depois que eu parei de beber. Imagina que tenha sido bem parecido com essa música aí. Na verdade, você fica pensando, caramba, como que eu cheguei nesse ponto, não? Que fita, né, mano? Minha mãe foi ajudar ainda, né? Putz, que isso. É triste, cara. Se todo mundo tivesse a oportunidade de parar e voltar no lugar que você vivia ali, que você ficava achando que... Seu local Você achava que tava tudo legal, tava tudo bonito, tava tudo em ordem, mas quando você vai ver sóbrio, que desgraça, viu?
Queria que todo mundo tivesse essa oportunidade, viu? Companheiro, a gente pode transmitir essa mensagem de que o que não deu certo e o que tá dando certo, né, companheiro? Sim, com certeza. Marco Melo fica com vocês aí até às 17 horas, vai ficar até às 17 hoje? Vou ficar, hoje tá tranquilo. Talvez eu dê uma passada por aqui mais tarde. Legal, irmão. E chegamos ao fim de mais um programa Independência. Opa, obrigado. Como passa rápido, passa né, rápido. nego? Hoje foi bem produtivo, viu? Muito legal. Daqui a pouco o programa Independência já no nosso podcast oficial do Independência, mixcloud.com/programa Independência. É só você conectar lá com o Mixcloud, que nosso podcast logo mais, o de hoje, vai estar lá, e lá está já todos os podcasts do programa Independência, todos bonitinhos, com uma imagenzinha e qual é a chamada principal do programa. Aliás, eu tava pensando aqui qual vai ser a chamada do programa de hoje. Acho que eu vou botar uma foto do Reich, velho. Bota. Da hora. Bota que vai ficar legal. Legal, e é isso aí. Obrigado pela audiência, obrigado à galera, obrigado aos nossos colaboradores, obrigado a DUSMEC e ao Grêmio do programa da Rádio Alternativa, né? Por essa oportunidade, esses momentos únicos, maravilhoso. Muito obrigado mesmo por dar esse voto de confiança para pessoas que não confiavam em nada, nem em si mesmas, né? E que agora. E que ninguém confiava nelas também. Também. Obrigado por acreditarem quando ninguém mais acreditava. E tá dando certo, graças a Deus. Muito obrigado ao Poder Superior. E um Feliz Natal se eu não vir mais a galera. Beijo no coração. Feliz Natal, não esqueçam do verdadeiro motivo do Natal: amor, união, perdão, camaradagem, parceria, que seja Natal todo dia. E se não for por esse motivo, nem vale a pena celebrar o Natal. Beleza? Beleza. Obrigado, Deus. Até a próxima. Deixo vocês aí com uma musiquinha do Rosa Saron. Tchau. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!